Amélia. E o Senado tem dado repetidas demonstrações de eficiência e compromisso com o seu dever de legislar, sempre buscando os interesses sociais. E acredito que a sessão de ontem foi uma sessão que rendeu muitos frutos, e esse semestre o Senado acabou aprovando projetos de lei bastante importantes. E os senadores não têm poupado esforços para fazer cumprir a sua obrigação, seja na CPI e não interrompendo os trabalhos nas comissões. Tem comissão que tem funcionado à tarde, às vezes a gente tem, Vossa Excelência senadora tem observado, às vezes a gente está tendo com dificuldade de presença, porque está metade na CPI, metade nas comissões que estão à tarde querendo produzir, e isso é muito bom, porque o país caminha, nós fazemos leis, nós temos nos posicionado, as discussões têm ocorrido, muitas audiências públicas que enriquecem aqui o nosso trabalho, e ontem também aprovamos algumas leis que foram bastante importantes. Eu acredito que a PEC 103, que estabelece os critérios de repartição do imposto sobre circulação de mercadorias, ela já estava atrasada há alguns anos, porque essa questão do comércio ser não mais na loja, mas ser via internet, a gente já está tendo essa experiência há um tempo, e isso ficava o ICMS ficava para o estado de origem. Eu quero uma injustiça, eu quero aqui salientar a força não, eu diria o empenho que teve a bancada de São Paulo para fazer entenderem que isso tinha que mudar. Eu sempre, quando São Paulo se manifesta, senadora, o pessoal fica de pé atrás e diz: São Paulo não quer perder nunca nada, São Paulo quer mais. E não é assim. Foi uma posição do secretário de Finanças, o Calab, de São Paulo, que veio na audiência pública e confirmou o que o senador Aloysio Nunes, senador Suplicy aqui presente, eu mesma, estávamos dizendo: São Paulo vai perder, mas nós achamos que o mundo mudou e que isso não é perder, porque quando o país todo cresce, São Paulo ganha também. Então, foi um empenho bastante grande da bancada paulista com o senador Renan, que se sensibilizou na audiência pública e incorporou várias sugestões, vários senadores se manifestaram também, uns por uns motivos, outros por outros, e fez um trabalho excepcional onde se viu a sua liderança, a sua força, a capacidade de articulação, porque foi aprovado por unanimidade. Então, isso eu quero parabenizá-lo e dizer que o Brasil está entrando no século XXI e está começando uma reforma, que é uma reforma tão importante, apesar, eu sempre acho que é um pouco fatiada, mas a gente já percebeu que aqui não vai, né? Ou vai assim ou não vai. Então, faça o melhor possível, mas isso foi um passo, eu acredito, muito importante na reforma tributária. Também ontem foi votada a proposta de emenda constitucional 86, da autoria do senador Álvaro Dias, que pôs fim às votações secretas no processo de cassação de mandatos. Reforma importante também, na minha opinião, porque há muito tempo existe essa vontade aqui no Congresso Nacional, mas não se caminhava. E o desapensamento, porque era para não ter mais votação secreta para nenhuma autoridade, e não caminhava, porque uns diziam que ministros do Supremo, de qualquer ministros, né, do Judiciário, ou embaixadores, o senador não tem que se expor. Bom, no fim, foi desapensada uma do senador Álvaro Dias, que era só para cassação. Não vai ser utilizada agora, porque tem que ir para Câmara, então não vai ser utilizada na cassação do senador Demóstenes Torres, mas vai ser implementada para os... Aliás, eu espero, senadora, que a gente não tenha que usar isso nunca, porque foi muito penoso que nós tivemos que passar nessa casa, muito constrangedor, não, mas desagradável e triste para todos nós. Então, eu espero ser poupada disso, como acho que Vossa Excelência também deve ter esse desejo, os senadores aqui presentes, porque realmente são situações de muita tristeza para o Senado,
quando nós temos que ter atitudes desse tipo. Também quero falar da votação do PL 278, dos conselhos tutelares. Como prefeita de uma cidade como São Paulo, eu tive a experiência da importância dos conselhos, né, e da precariedade dos conselhos na atuação. Eu tentei fazer o melhor possível. Na hora que cheguei, já dupliquei o salário dos conselheiros tutelares. Eles têm que ter uma condição também de trabalho física, porque muitas vezes não tem telefone, não tem automóvel, não tem condição de trabalho. E são eles que protegem as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, a Casa ontem fez um trabalho muito bom, né? E a CCJ também fez esse trabalho, que foi um trabalho, eu diria, penoso para todos os senadores, sem constrangimentos, que todos foram absolutamente muito claros que estavam ali fazendo o que tinha que ser feito, e que teve a liderança do senador Eunício com muita competência de sempre. Também a próxima semana vai ser a última em que nós vamos ter sessões deliberativas aqui no Senado. Por isso, ela promete ser uma semana de muito trabalho e de votações muito importantes. Dentre as principais, eu gostaria de destacar as votações na Comissão de Assuntos Sociais, de 2 relatórios de minha autoria, que um é sobre a vacinação de mulheres contra o câncer de colo de útero, que é um projeto da senadora Vanessa, que eu considero extremamente importante, e o outro é a regulamentação da profissão de cuidador de pessoas idosas, do senador Moca, e a relatoria eu que fiz, e que também considero que tem um impacto grande no cotidiano da vida das pessoas. Em relação à vacinação contra o câncer de colo de útero, eu apresentei um substitutivo que estende a todas as mulheres de todas as faixas etárias o direito à imunização contra o vírus HPV, que é o responsável por cerca de 90% dos cânceres de colo de útero. Quer dizer, senadora, nós podemos prevenir um câncer que mata as mulheres. Um câncer extremamente perigoso, né? Tanto é que 90% desses cânceres nós podemos erradicar, na medida em que podemos ter essa vacina. Essa é um tipo de câncer, depois do mamário, que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. São 230 mil mulheres no mundo que morrem desse câncer de útero, e só no Brasil nós temos 5 mil mulheres que morrem desse câncer. Atualmente, a principal estratégia do SUS para combater o câncer é a realização do exame preventivo, que é o Papa Nicolau, né? Que o Papa Nicolau é feito para mulheres entre 25 e 64 anos. Todavia, existem 2 principais problemas com esse tipo de estratégia. Primeiro, um que a senadora Vanessa várias vezes reiterou, que tem alguns estados brasileiros, a taxa de realização desse exame é baixa. E ela sempre se remete ao Amazonas. O norte do Brasil tem as piores taxas, né? E onde a média é de 50% das mulheres realizam o Papa Nicolau. Quer dizer, se só 50% das mulheres realizam o exame Papa Nicolau, dá para perceber que as outras 50% que não realizam, pelo menos uma grande porcentagem aí, vai falecer do câncer de útero. E mais, a prevenção secundária também não é bem realizada, na medida em que constata a lesão, né? E aí ela não tem onde fazer o que tem que ser feito, né? O tratamento preventivo, que é outra dificuldade. Por isso é importante que reforcemos o combate ao câncer uterino com a estratégia de imunização que se antecipem até mesmo a infecção da mulher pelo HPV. O problema é que, para nós termos essa eficácia, né, nessa estratégia, nós temos que começar as vacinas antes que a mulher inicie a sua vida sexual. Então, eu fiquei até um pouco assustada, né? Porque nas audiências públicas realizadas com os médicos, a orientação é que seja a partir dos 9 anos. E eu fiquei pensando, mas a partir dos 9 anos, quer dizer, tem que ser feito antes que inicie a vida sexual. Mas 9 anos de idade,
Pois é, infelizmente essa é uma idade onde uma parcela da população das meninas começa a ter relação sexual. Foi um susto, mas no meu projeto substitutivo eu encaro isso e coloquei a determinação que o governo executivo inclua a vacinação de meninas que começa entre 9 a 13 anos no Programa Nacional de Imunização num prazo máximo de 2 anos. Além disso, sugiro que seja feito nas escolas, porque se você for deixar o posto de saúde e falar para a mãe que isso é antes de começar a vida sexual, já pode ter gente que vai dizer que está induzindo a ter início da vida sexual, o que é um absurdo, porque não é nada disso. Mas é que não adianta fazer depois essa vacina, porque ela não vai ter, adiantar sempre adianta um pouco, mas não vai ter a eficiência que tem nesse período pré-adolescência. Então, a vacina tem que ser feita como faz qualquer vacina na vida, de imunização. Tem que ser feita, porque se for feita entre 9 e 13 anos, essa menina não vai ter câncer de útero. Então, nós temos que fazer nessa idade mesmo, e a escola é o melhor lugar, né? E também nós temos que, além disso, autorizamos também que o governo federal priorize regiões com menor cobertura do exame Papa Nicolau, como é o caso da região norte. Se lá é o pior local, é mais distante, é mais difícil até fazer o Papa Nicolau, vamos começar com as escolas na região norte, onde a situação das mulheres com câncer de útero é muito pior. Bom, aí eu vou colocar apesar da gentileza da presidenta, eu vou falar já do substitutivo, também da questão de... Eu vou passar agora para o... Esteja à vontade, senadora Marta. Esteja à vontade. Vou falar dos direitos do idoso, né? E do... Peraí. É o projeto substitutivo do cuidador de idoso. Esse projeto... Eu tive bastante cuidado em duas áreas. Primeiro, que nós temos que pensar no idoso, que é o foco, né? Mas no profissional, que é para quem nós estamos regulamentando a profissão. Então, fizemos várias audiências públicas, com um resultado muito bom, que me influenciaram bastante na concepção do que seria o projeto, né? Asseguramos os direitos fundamentais durante os atendimentos de prevenção, diagnóstico... Não, peraí, aqui me confundi. Peraí. Hoje, antes eu vou falar dos 200 mil pessoas que estão exercendo o trabalho formal, né, em relação são cuidadores de idosos, né? Mas nós sabemos que o contingente atual, senadora Ana Amélia, são 21 milhões de idosos, mas eles vão ser 63 milhões em 2050. Então, se hoje nós temos 32 idosos para cada 100 jovens, amanhã essa proporção vai se inverter. Vão ser 164 idosos para cada 100 jovens. E aí todos nós temos a experiência de uma mãe idosa, um pai idoso, um tio, uma pessoa da família que necessita um cuidado. Antigamente nós tínhamos a solteira da família. Hoje a solteira da família está trabalhando e aí vai para a filha casada. Mas a filha casada também quer trabalhar se não está trabalhando. Então hoje o cuidador de idoso, ele é uma profissão que tem que existir. Agora, tem que existir, mas é super complexo, senadora, porque tem famílias que podem pagar, tem famílias que têm um recurso muito menor para pagar, a formação do cuidador de idoso, ela é bastante complexa, ela pode ser até mais especializada para cuidar de um idoso com Alzheimer, até uma pessoa que só vai banhar o idoso e dar uma volta no quarteirão a pé para ele fazer um exercício. Então, toda essa complexidade está contemplada no substitutivo. Quero agradecer à PUC de São Paulo, que nos cedeu espaço para fazer uma audiência pública, que vieram pessoas também de todo o Brasil e que enriqueceu muito o nosso relatório. E a semana que vem nós vamos, então, ler esses projetos, apresentar o relatório na CAS, Vossa Excelência também participa da comissão, e eu espero que a gente possa aprová-los para terminar o ano com chave de ouro. Muito obrigada, senador.